Olá pessoal, eu sou Nayana Bregolato, organizadora do Congresso Nacional Saúde Sem Limites, e agora nós temos a honra aqui de conversar com o Juracy Cansado. Ele vai falar com a gente sobre toda a perspectiva de saúde na visão chinesa. Juracy, muito obrigada por você estar aqui nos recebendo com tanto carinho, com tanta receptividade. Prazer é mútuo, pode ter certeza disso. Eu sinto que o projeto de vocês, que já começa aí por Sem Limites, isso é muito interessante. Afinal de contas, o real não tem limites, né? Não existe fora, não existe borda, não existe fronteiras. E, enfim, é um bom ponto para se começar. O mundo é grandioso. O chinês diz que existem 4 grandes no mundo. Grande, na verdade, ele implica sem uma dimensão que extrapola tudo que se possa mensurar, não é isso? Então, o grande é isso, ele diz. O tal é grande, tal é a coisa, é o real, é isso que nem merece ser nomeado, porque ele não cabe dentro das palavras, mas o chinês, né, abusando de uma permissão poética, ele confere a ele um nome, porque não há como não nomear, e pede desculpas. Ele diz: o tal que tem um nome não é o verdadeiro tal. Então é de uma enormidade total. Mas ele diz: mas o céu também é grande. O céu é uma concepção chinesa, então, de uma capacidade fundamental que se estabelece nas alturas e que, portanto, tem como virtude a percepção abarcante do todo. É consciência. Então está dentro do Sem Limites totalmente. Está dentro do Sem Limites. E ele diz: mas a Terra é grande. Terra diz respeito às baixuras do real. Aquilo que declina, aquilo que decai e aquilo onde o todo se aglutina e conforma, então, as formas dos existentes. Então, se as alturas estão associadas à consciência, as baixuras estão associadas à existência. E entre eles o homem, que diz: e o homem também é grande, ou seja, sem limites, porque ele é o mediador entre os dois. Mas ele ainda não sabe. O homem ainda está em construção. Na verdade, ele já é grande, mas ele não se lembra. Nascemos amnésicos e buscamos nos recordar de nós mesmos. Caramba, que bonito. Então, a cultura chinesa, em especial, eu falo cultura chinesa, né, Ana, por o seguinte: eu acho que a gente pode dizer que não o Oriente, mas o chinês em especial, a civilização chinesa se construiu à parte, é uma paralela. Desde Marco Polo, que nós falamos: meu Deus, que lugar é esse? Exceto sinólogos que dizem: cara, construíram uma civilização que é de outro planeta, é outro globo, é outra coisa. A janela deles é muito panorâmica, é muito legal isso, porque a transição vai do vazio até a forma. Eles não são especialistas no vazio, especialista no vazio é o hindu. São as propriedades, as virtudes de Brahma, que são inúmeras, são aquele monte de Budas, aquelas coisas, né? Uhum. E também eles não desconhecem a forma, eles sabem. Mas você vê como é que eles são tão descuidados no apresentar a sua anatomia. O estômago é um desenho assim, o coração é uma bolota ali, aquele tipo, ele está ali. Claro, é importante, mas ele não quer, ele quer intervir na mediação. Interessa para ele as mudanças. Por isso que Xing, que é a Bíblia dele, é o livro das mutações. E ele conhece mudança melhor do que qualquer outra coisa. E como a vida é mudança, é transição, então é isso, é a rede. Ele conhece a rede de uma forma fantástica, a ponto de antever os processos. E como eu estava dizendo aqui no começo, o chinês nos brinda, com a sua linguagem que é própria, que isso tem que ser trabalhado, mastigado e entendido, com um entendimento da lógica do funcionamento do mundo. Lógica dos processos. Tem um encadeamento natural. E isso está em outras culturas também, mas a gente não desenvolveu isso. Então essa instância de dualidade, como ele se sente, que é a separação de yin e yang, configurando céu e terra, é fundadora da manifestação. Ele tem uma outra frase. As frases chinesas são lapidares. O Tao nunca cessa de mudar e sempre permanece o mesmo. Parece contradição, né? Não, é paradoxo. Isso é uma contingência.
ele muda o tempo todo no revelar-se, mas nunca tira nem põe nada, porque tudo já está. Quando os titãs perguntam se você tem fome de quê, ele diz não é só de comida. Mas a comida é fundamental, e Raquel falou aqui, mas tem comida física, comida mental, tem comida psíquica, você entendeu o símbolo da comida, e tem comida espiritual que alimenta o teu espírito, que é o entendimento da experiência de vida, da tua interação. Tudo isso faz parte de uma nutrição vasta. A medicina chinesa provê isso para ver. Ela nos traz essa visão de mundo legal. Ela nos permite entender o movimento. O Xin faz isso. Entender o movimento, você não precisa ser pego de surpresa. Você pode antever, perceber os processos antes que ele chegue, pelos sinais que você já está percebendo, e até mesmo antever os destinos. Isso te dá alarga um pouco mais a tua sabedoria. Isso te dá um pouco mais de autonomia. Você fica com possibilidade de ter propriedade. Ter possibilidade de ter propriedade, Anderson, é a única possibilidade de você não ser massificado pela cultura. Porque se eu não tenho domínio sobre mim mesmo, eu vou aterrado, o modismo que surge agora me molda. Engole, né? Completamente. Eu entro na rede, fico falando besteira, eu utilizo os recursos fantásticos de interação com a rede, com o www chinês, que é o Taiji, né? www é Wide World Web, é isso mesmo. Só que isso tinha alguns milênios antes que ele já tinha intuído isso. A internet nos dá essa possibilidade. Que maravilha! Você interagir com o todo. E aí eu uso para dizer que sobremesa que eu comi hoje, mandando retratinho para... Que mediocridade, meu Deus! Usar um gadget desse fantástico como esse para falar abobrinha o tempo todo. Abobrinha de vez em quando é bom, também gosto. Falar de futebol, falar de besteira, mas o tempo todo não dá. O tempo todo você está imbecilizando-se, pelo amor de Deus, e está deixando que a máquina pense por você. Bom, então olha só, recursos o que você ganha? O que você ganha de imediato? Tá. E qual é a minha queixa? Medicina chinesa, árvore sem raízes. Veio aqui praticamente isenta de teoria. Foi isso que o Mao Tse Tung fez. Mao Tse Tung tinha esse projeto, ele era um visionário, fantástico, um cara brilhante, com um contraponto aí. Um visionário fantástico e mais psicopata, né? Psicopata, como todos esses grandes líderes mundiais. Grande psicopata. Psicopata é o cara que mata milhões de pessoas e dorme 8 horas. Legal. Sem piscar. Psicopata, é isso. Mas, um cara de uma capacidade, então ele fez isso. Não vamos julgar. Também, Mao Tse Tung, se não faz isso, a acupuntura talvez não chegasse aqui tão cedo. Então, melhor com ela do que sem ela. Agora, a acupuntura que nos chega, a medicina chinesa que nos chega, nos vem moldada para enfiar dentro dos caninhos ocidentais, ou seja, para mudar a maneira de repetir. Então ela vem como recurso para fortalecer os seus músculos. É na China mesmo, é assim agora. Recursos para acupuntura, receitas para dor de cabeça. Receita para... Só isso. Isso é bom? É. Mas isso é paliativo, meu camarada. As grandes receitas chinesas são para restaurar a tua rede e te dar uma visão melhor para você conduzir melhor, para não ficar tão doente. Aí, Anderson, para não ficar tão doente. Que tem um custo orgânico e tem um custo financeiro. Está custando um absurdo ir para o hospital. É isso? Então, a medicina chinesa te abre esse leque de possibilidades e te dá uma visão de uma filosofia que é aplicada não só na clínica, aplicada na relação familiar, nesse inferno que é, o outro é inferno, essa coisa toda aí, a gente tentando se espelhar no outro. É muito difícil isso. Essa rede é complicada. Então, ele nos traz uma compreensão maior, a possibilidade de uma compreensão melhor para, que eu posso dizer, medicina chinesa, o que ela me trouxe de um dos benefícios maiores. Um é poder cuidar do meu dia a dia através de manipular a rede. E o outro é de me tornar menos estúpido do que eu era. Graças a Deus,
eu posso, ao olhar para trás, às vezes eu digo para meus alunos, se você não me acha grandes coisas, você devia ter me conhecido antes. É uma topeira. Eu achava que as coisas eram assim, que não tinha outro jeito de ser, e mesmo sofrendo, eu continuava filmando. Eu preferia, aquela época, eu preferia estar certo do que desse certo. Tem alguém mais burro do que esse? Não tem. Né? Então, ajuda bastante. Agora, vou ser prático. Tá. O que essa coisa me ajudou e que eu acho que de imediato pode ajudar a população de uma maneira geral? Ótimo. Sem filosofia, sem digressões, sem nada. Para começar, a possibilidade de você incorporar essa noção da rede, isso é notável. É aquilo que eu tinha falado aqui. Como é que esses caras conseguiram visualizar a reprodução individual da rede funcional, que é uma rede que interage com o externo, mas é tua. Essa rede que tem dentro do corpo de todo mundo. Implantada na pele. Essa rede que liga o corpo com o mundo. A rede, ela toca a matéria e no outro extremo o vazio. E o vazio é constituído, e os hindus muito bem sabem isso, de virtudes. O chinês documenta essas virtudes em ação, que são capacidades em ação. E aqui elas já estão estabilizadas em forma de corpo. A rede é isso. O sistema de vasos meridianos é um verdadeiro corpo de interrelações do sujeito com ele mesmo, dos órgãos com ele mesmo, e com o entorno, com o mundo, com o cosmos, com o tal, seja o que for. E aí de prático nisso aí? Porque pode parecer um monte de filosofias vazias, que a gente já ouviu tanto, pelo amor de Deus. O que faz com que isso aqui seja não um conhecimento, mas uma sabedoria, é que ela se aplica. Ela se verifica na prática, assim na terra como no céu. Quando eu aprendi acerca dessa rede, eu não entendi nada disso. Mais tarde eu vi que ela é ordenadinha. Tivesse eu aqui meia hora, eu mostraria como é que os meridianos principais se ordenam, para qualquer leigo decorá-la, se quiser, e nunca mais se esquecer. Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, e 2 no meio. Morreu. E é ordenado. Uma primeira volta é aqui, a outra é lá fora, a outra é no meio. E isso tudo tem um sentido, tem uma razão de ser. E os meridianos estão localizados em determinadas partes do corpo, que é anatomia simbólica. Pé fala de fundamentos e começos, então são os recursos que vêm daqui, esse aqui já é norteador, é do céu, é tudo assim. Não tem um meridiano que passe por essa região aqui das mãos, por exemplo, que não esteja associado a manipular o mundo, de alguma maneira. Pontos que estejam no cotovelo, pontos são uns centrais de recursos ali dentro, são essas fendas. Pontos que, por exemplo, estão nos cotovelos, cada um tem as suas propriedades, das mais diversas, mas em práticas e objetivo, mas no ponto de vista assim, do seu significado simbólico, que permitem você abraçar e desabraçar o mundo. Uma bursite, por exemplo, é a incapacidade de levantar os braços, porque você é muito terra-terra, você não admite algo acima de você. Então o cara, antes de ter uma bursite física, ele já tem uma bursite espiritual. Ele é incapaz de levantar os braços e pedir socorro, por exemplo. É isso que você faz. Então ele está com essa dificuldade, ele está aterrado nele mesmo, com as convicções dele. Mas deixa isso para lá. Isso aí são benefícios psíquicos. Eu quero falar de benefícios concretos e físicos. Eu mencionei aqui no início. A primeira vez que me apresentaram, sem eu ter um entendimento, senão muito vago, da localização desse meridiano, e me disseram que havia algumas coisas que eu faria para soltar. Só uma regra. Se estiver duro, solte. Está parado. Tem bloqueio. Se estiver dolorido, sinal vermelho ligado. Então você vai ali e desfaz. Algo lá dentro agradece, mesmo que você não saiba o que é. Você está tocando, liberando, e aquelas informações que estavam retidas já se interconecta e a rede fica mais... Está entendendo? Então, quando você tem uma doença funcional mesmo, teu computador está dando pau. Você está entendendo? Daqui a pouco tem vírus. Olha só como é que dá para usar essas metáforas, né? Só que ele entra depois. Quando já está fraco, ele sabe.
oferece um campo para isso aí. Bom, aí você pode ter até um problema no HD mesmo, daqui a pouco. Entende? Mas isso é mais tarde. Bom, então, o que a medicina chinesa me trouxe, que eu sou eternamente grato? A possibilidade de fazer essa atualização, essa regulação diária. Tocando, sem grandes pretensões. É claro que hoje eu já conheço significados, pontos, né? Porque eu me interessei por isso e tudo mais, e eu posso especificamente buscar fazer algum ajuste ali. Mas, às vezes eu acordo pela manhã e dou uma geral. Nunca mais deixei de fazer isso, né? Não porque eu seja muito devoto, não sou não, sou muito disciplinado, aliás. É só porque você se sente bem mesmo. O Guimarães Rosa tem uma frase assim: o sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. A gente muda porque não dá mais para ficar quieto no lugar onde está. Eu tive a sorte de me estar numa situação tão, aos 20 anos, tão dramática, que eu não estava doente, mas também não estava saudável. E estava no ponto de começar a furar o estômago, fura dali, fura dali. Isso aí me ajudou muito. Então, eu acho que esse cuidado é muito importante. Ontem à noite eu estava falando isso com as pessoas, eu falei, cara, primeiro que ele é simples. Você não tem que ir para a faculdade para aprender a fazer faxina. Eu gosto de chamar de faxina. A China não chama de faxina, eu chamo de faxina. Agora, a faxina é uma coisa muito simples, né? Singela mesmo. E eu não conheço nada mais importante do que uma faxina. E quem discordar de mim, pare de fazer faxina na sua casa durante um mês. E as pessoas fazem faxina na sua casa e não fazem em si mesmo. E não fazem no corpo. Recentemente nós tivemos, às vezes a vida traz isso, retrata isso do externo. Os garis entraram em greve e não foi feita a faxina durante alguns dias no Rio de Janeiro. Ficou inabitável. Isso aqui ajuda a colocar as coisas no lugar. Mesmo que se você não está sabendo muitas coisas, só tendo um roteiro. O roteiro é fácil. Como eu disse, meia hora você decora isso, se você quiser, não esquece nunca mais. E só de conceber o meridiano existe mais, tem isso também. O meridiano um ponto é físico, o outro é mental. É louco isso. Quando você concebe, ele aumenta o calibre. Porque você sabe do seu potencial. Então você expressa ele mais. Então, essas duas coisas que eu acho que mereciam ser enfatizadas. E eu acho que essa medicina nos provê essa possibilidade de... mas é prevenir. Prevenir e desfazer aquele processo que... Já virou um problemão. Exatamente. Porque quando fala prevenção, parece não tem nada, só para não ter, fica pequeno. Não. Já está tendo. Por isso que você está com dificuldade, aqui e ali. E como esses pontos são profícuos em possibilidades, os pontos chineses, engraçado, o nome que os textos antigos dão a ele são cavernas do espírito. Cavernas do espírito. Porque a rede é o Ti. Uhum. Tudo é o Ti, relação. Agora, a orientação é o Shen, o espírito. Shen não é espírito tal, espírito lá de fora. Shen é a propriedade ordenadora do alto, do céu. E o Xi? O Ti é a relação, a função. As frases chinesas são aquelas, sintética pra caramba. Ele diz assim, o Ti não está nas coisas, está na relação. Eu não tenho um Ti. O Ti está por aí. O Ti, a gente ordena o Ti. Por exemplo, nossa relação aqui. Por isso é que mulher é tão preocupada com DR. Você está entendendo? Discutir o Ti é discutir a relação. A nossa relação. O que a mulher tem que se lembrar é que o Ti não está nas coisas. Não é só o cara. É a relação entre. Se essa relação não tem jeito mesmo, então dá. Então tenta outro. Mas a doença nunca está de um lado só. Essa é a noção de yin yang. A gente estava começando a falar aquela hora. Mas não vamos falar disso não. Agora, então, os pontos têm propriedades, às vezes, insondáveis. Os pontos se remetem às possibilidades do vazio, aos possíveis.
Só que, dada a sua localização, eles têm a superfície certas propriedades fantásticas. Então eu posso dizer, esse ponto aqui é bom para colapso cardíaco. Você lida exatamente com isso, porque aqui nesse lugar ele atua dessa maneira. As razões você pode vir a conhecer, mas se você evita um colapso cardíaco, isso já é muito bom. Isso já aconteceu. Já aconteceu? Bom, agora podemos falar disso. O Doim não teria emplacado de forma nenhuma se não funcionasse. Ora, ninguém é idiota. Quantos livros mesmo foram vendidos, Juraci? O editor calcula em torno de 2 milhões. 2 milhões? No total. Se não funcionasse, não teria vendido. Não teria. E a grande mesmo maioria foi nas primeiras 2, 3 décadas. Que aí, Doim era assim, eu dava aula para 150 pessoas. Por quê? Os ventos estavam a favor. Mas, se aquela coisa não funcionar, ninguém é bobo. Só porque virou moda, não virou moda, mas tem que funcionar. Não, o cara abandona. E funciona no sentido de que corrige tendências. E às vezes a correção das tendências em situações agudas salva a vida. Então eu vi ali na sua pergunta, você falou, cita algum exemplo marcante. Eu vou citar 2 exemplos pessoais. Ótimo. Tá? O primeiro deles, bom, a acupuntura você sabe, é a utilização disso com mais profundidade, porque pressupõe o cara estar mais bem informado. Eu tenho conhecimento disso, dou até aula às vezes, até para acupunturista, porque eu me aprofundo na filosofia, nos princípios e tudo mais. Mas eu não sou exatamente um terapeuta clínico. Eu já fiz isso, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de orientar, transmitir o conhecimento. E eu tenho meu acupunturista. Morava aqui mesmo, na Rua Alice, só que do outro lado. E do outro lado da rua, e morando no meu mesmo prédio, tinha um rapaz mais jovem, um casal de acupunturistas. E eles tinham uma casa aqui onde eles tinham uma clínica. Eu conhecia de vista. Isso foi 2000 e pouco, quando já havia proliferado muito mesmo o número de acupunturistas, aquela coisa toda. Então, acupunturista. Tem um em cada quarteirão mesmo agora, um acupunturista. Então era só assim, oi, tudo bem? Nada mais que isso. Aí aconteceu uma coisa. Eu, quando tinha 20 anos, eu quebrei minha perna. E quando eu era menos sábio. E depois puseram platina, os recursos que tinha na época. E daqui até aqui, todo o fêmur. E depois que eu saí do hospital, eu caí na escada e entortei. E os caras falaram, e desmaiei e tal. Então eles falaram que tinha que quebrar de novo, porque a perna ficou torta. Eu falei assim, nunca mais eu quebro nada, já aprendi a lição. Se eu puder evitar, eu não quebro mais nada. Porque eu passei um ano de desespero com isso. Tive sequela de todo tipo. Quebro não. Você vai ficar aleijado. Eu falei, dane-se. Eu me arrasto. Não quero mais quebrar. Não aceitei, não quebrei. Acabei ficando com a perna menor que a outra. Não está menor, ela é torta. E aí fui avisado, você vai ter problemas na coluna, vai ter problema de ciático e vai ter problemas vários aqui. Até psicológico, isso dá por falta de equilíbrio e tudo mais. Falei, paga o preço. Logo depois disso, uns 3, 4 anos depois, fui para os Estados Unidos, eu conheci Doim. E eu comecei a fazer. Bom, Nayana, o seguinte, por que eu não tenho problema de coluna bem... Bom, hoje já estou bem, eu sou mais jovenzinho, né? Mas por que eu ainda, sabe, mantenho, né, um razoável funcionamento aqui e evitei esse tipo de coisa? Porque eu faço minha faxina todo santo dia. Depois, e quando o problema, a faxina não é suficiente? Eu vou de preferência a um acupunturista. Já tem um conhecimento de causa, chega lá, ele faz uma avaliação, ele é expert nisso, e ele ajuda a corrigir aquele lugar onde a rede está mais abalada. E se não for suficiente entrar um micro-organismo aí dentro e gerar, porque às vezes acontece, aí eu vou ao clínico. E se ele falar, se a situação exigir antibiótico, eu tomo antibiótico. Embora eu saiba que isso aí é artilharia pesada. Mas aí, vacilou, né, meu amigo?
pago o preço, depois eu tento remediar. Mas, de preferência, eu evito ir nesse cara que usa esses recursos tão agressivos, porque é meu corpo. Muito bem. Então, aconteceu o seguinte. Como essa perna sempre foi mais frágil, eu sobrecarreguei a de cá. Um belo dia, eu estou lá no meu sítio, e o Anderson falou agora mesmo aqui que você deu uma bronca nele, porque deixaram a criança, né, na ação do vento, não é isso? Muito bem, eu vacilei isso. O chinês fala, não fique em corrente de vento, madeira, porque traz o novo. E traz e invade se for muito forte. Então é igual uma ventania. Isso aí entra e... Na cauda do cometa vem o que ele chama de energias curiosas, que são os micro-organismos pertinentes a vento, pertinentes a calor, pertinentes a umidade. Tem isso. E vai para aqueles órgãos em especial. Pega aquele sistema. Depois pega o todo. E tem buraco na aura. Quando você está com ele, você já tem essa debilidade. Entra por ali, penetra pelos poros, vai, pega o meridiano, depois, pum, via meridiano distinto. Esse meridiano que faz conexão, vai lá para o órgão e a loja ali dentro toma o controle. Aí começa o adoecimento. Aí ele vai ficando crônico, daqui a pouco tem lesão. Então o chinês diz assim, cuidado com o golpe de vento. Especialmente quando você está fazendo uma prática, ou tomou banho, ou fez alguma coisa, você está com o sistema todo aberto, os poros abertos, e aí você pode ter uma invasão súbita. E eu estou lá no meu sítio, sentado na beira do rio, lendo um livro que estava me tomando, fiquei ali tomado naquilo ali, e não queria parar de ler não. E começou uma ventania súbita. Isso, o perigoso é isso, é o súbito, te pega de surpresa. De repente. Aí veio aquela ventania toda e eu estou assim, vento súbito não é legal, está ventando muito. Chinês fala... mas de vez em quando não tem problema. Chinês é exagerado, está exagerando. Aí, de repente, começa a doer meu joelho. Nayana, em 2 horas eu estava com o joelho desse tamanho. Ele estava frágil. Aí infeccionou. Inflamou aquela coisa toda. Conseguia andar desse tamanho, latejando. Aí eu voltei para a cidade e fui a um... Como é que é o médico? Ortopedista. O cara pediu uma ressonância, não deu outra. Ele falou, meu amigo, não sei como é que você anda. Você não tem menisco na perna esquerda. Eu falei, como não tem menisco? Ele falou, não tem menisco. Não entendo alguém andar. Como é que você anda? Eu falei, não ando, eu trabalho ajoelhado. Ele falou, não posso entender. Eu falei, bom, minha prática deve ter ajudado. Mas agora ferrou. Agora a casa caiu. Aí ele falou, olha, cirurgia de joelho ou de menisco hoje é bobagem, mas tem que fazer. Vai furar, puxar, enfiar. No teu caso é só tirar os resíduos que estão lá e enfiar um outro novo. Aí ele falou, olha, só não vai poder jogar futebol e ficar ajoelhado. Eu falei, futebol eu não jogo mais, não, só uma piladinha de vez em quando. Eu falei, não, isso eu posso parar, mas trabalho de ajoelhado, eu faço prática. Arruma outra posição, porque essa não vai dar mais não. Eu falei, doutor, qual é a alternativa que eu tenho? Ele falou, na tua idade, nenhuma. Vai fazer enquanto é tempo. Já está inflamado, isso aí vai degenerando. Bom, aqui na rua Alice. Aí lá venho eu fui à Unimed. Essas coincidências significativas, são maravilhosas. Voltando da Unimed com aquela papelada da Unimed na mão, marquei cirurgia, estava marcado para outra semana. E lá vem eu manquitolando. Cruzo com meu vizinho, acupunturista. Ele, cara, tudo bem? O que houve aí, cara? Sintetizei para ele. Foi isso aqui. Tem que fazer isso. Ele falou, por que você não dá uma chegada lá no consultório para a gente mexer com isso? O nome dele é Alberto. Eu falei, Alberto, desculpa a franqueza. Obrigado em primeiro lugar, mas eu sou da área. A acupuntura faz menisco? Eu não tenho menisco. Eu falei, não, cara, eu não vou fazer menisco, não. Mas eu vou fortalecer o ti dos tendões e dos ligamentos. É essa que é a minha estratégia. Eu falei, o cara tem razão. Eu falei, não vai substituir o menisco. Mas
ele vai descongestionar e eu vou poder fazer uma cirurgia em melhor estado. Por que eu não pensei nisso antes? A acupuntura vai ajudar, vai restaurar o trânsito ali, descongestionar, tudo mais. Desinflamar. Fui. Desinflamou no ato. Já saí dali andando. Com uma sessão? Uma sessão. Aí ele falou, e aí? Quer vir? Falei, quero. Vamos ver até onde que isso vai dar. Isso foi 2003 ou 2004. Em 4 sessões eu estava normal. Eu nunca fiz cirurgia de menisco. Eu ajoelho... Faz as práticas ajoelhadas até hoje. Aqui, trabalha assim. Claro que eu cuido. Bom, isso para mim, eu às vezes coloco isso no Facebook. Agora, nós tornamos... Primeiro, se tornou meu, por isso nós somos amigos agora, amigos mesmo, entende? E então, de vez em quando, eu digo, olha aqui, ó, doutor Alberto, olha aqui, ó. Isso, aconteceu isso. De vez em quando eu conto a história, porque para mim foi uma surpresa. Isso é muito importante, porque eu estava dizendo aqui, quando um aluno meu pergunta, Nayama, quando é que eu devo procurar um médico ocidental, quando é que eu devo procurar um médico oriental? Eu faço aquela brincadeira. Se já degenerou, deu gangrena, vai ao cara que corta. Se for uma simples dor, um mal-estar, não corte, não tem o que cortar. Porém, não tem fronteira na vida. Cada caso é um caso, né? Tem. A medicina chinesa é soberana antes da lesão. A medicina ocidental, desgraçadamente, é restrita à lesão. Porque ela corta, elas não tem o que cortar, não tem o que combater, não tem o que fazer. Tem uma piada do cara assim. O cara vai ao médico, doutor, eu estou com um resfriado que não passa, eu estou mal, eu estou assim e tudo mais. Ele não tem o que falar, né? Ele diz, cara, eu não posso sei o que fazer, não. Você, porque eu já te dei, você tem que fortalecer, eu não sei. Mas, doutor, você não pode resolver isso, o nariz entupido toda hora eu estou mal, toda hora eu tenho sinusite, tem isso, aquilo. Aí o cara provava, pô, mas você não é médico, pô. Eu falei, então você vai fazer o seguinte. Estava chovendo, ele falou, você vai tirar a roupa, ficar ali na chuva e umas 2 horas. Aí ele falou assim, pô, mas eu vou fazer uma pneumonia eu curo. É uma piada, mas é isso aí. E então, veja só que a medicina chinesa, para minha surpresa, ela pode, por meios alternativos, atuar até mesmo quando já existe lesão. Isso vai depender de cada praticante. Eu vi um vídeo de um cara fazendo Qigong terapêutica à distância, onde o médico levantava a perna de um tetraplégico e as mãos, ele mexia, só assim, ó, só emanando. A explicação do médico, em off lá, né, a explicação do médico. Ele estava reensinando a energia cinética, o ti cinético daquele corpo que teve um colapso, a se mexer, aprender a mexer de novo. Olha Quer só. dizer, não tem limites. Agora, essa possibilidade de trabalhar na fase funcional é fantástica. E aí eu tive essa experiência de que o problema já era lesional. E mesmo assim deu conta. E mesmo assim ajudou. Isso é uma das experiências assim, que eu nunca mais vou me esquecer. Foi extremamente marcante para mim. Bom, eu como autopraticante, eu faço essa faxina e utilizo esses pontos em momentos de necessidade. Tipo ansiedade, insônia, aí uma meia dúzia de pontinhos. Muitas vezes resolve, sem que eu tenha que tomar nenhum outro remédio. Isso é legal. Em momentos de emergência, já pude, né, me ajudar, a pressão está caindo e tudo mais. E em momentos trágicos mesmo, de repente, sabe, reanimar um desmaiado. Aí é no outro, né? Porque desmaiado não pode fazer doença, né? Em si mesmo, né? Sim, então, aí tem que alguém aplicar, lógico. E aí, eu sempre usei ponto para desmaio. Aqui. Esse mesmo ponto para uma aplicação oposta, para
Um problema oposto, que é convulsão, ele é muito bom. Aí a maneira, seda, tonifica e tudo mais, sempre tive bons. Crise de loucura, você bota aqui no alto, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 20 do vaso governador, se acalma. Tem pessoa que está tendo ataque, se agarra, ela bota aqui, ela tem boas, sempre, chances. Quando você trabalha na rede, você trabalha no campo quântico das probabilidades. Tem a probabilidade de adoecer, tem a probabilidade de corrigir, mas é a probabilidade marcante. Então você considera, entende? Mas geralmente, eu gostava de dizer, eu nunca tive um caso em que eu não reanimei uma pessoa desmaiada. E falava isso como... sabe, a gente começa a ficar vaidoso. Um dia desse, tinha uma menina que desmaiou aí no carnaval e eu não consegui reanimar. Eu fiquei tão deprimido. Ah, mas aí devia ser uma overdose. Porre. A garota tinha tomado um porre daquele. Aí é difícil. Ela chegou até a babar e reanimou um pouco, mas depois tinha bebido demais mesmo. Mas de qualquer maneira, ajuda. Então, isso é muito bom. Já ajudei gente em situações dramáticas. Mas essa historinha que eu vou contar é o dia que eu salvei minha própria vida. Nossa. Isso é muito legal. Eu estava, já tem uns 15 anos, eu estava no Recife, e hospedado na praia de Boa Viagem com a Raquel. Fazendo trabalho, a gente fazia muito isso. Ela dava um curso de alimentação. Alimentação e malhação. Isso. Isso aí. E aí, aconteceu, a gente estava num hotel perto da praia de Boa Viagem, bem perto da praia. E eu acordei, eu ia ter uma aula à noite, mas aí o meu baço, que é muito obsessivo, preocupado, às vezes a aula é às 8 horas da noite, ele acha que é uma boa ideia me acordar às 4 da manhã, entendeu? Nossa. Esse é o problema da obsessão. Significa, calma, Beth. Mas, como eu acordei e estava excitado, em vez de apertar ponto para dormir, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou à praia. Era umas 5. Eu falei, eu vou à praia, porque eu olhei pela janela, tá lindo. Não tinha ninguém. E eu fui para a praia e fiquei esperando o sol nascendo e eu andando com água pelo joelho, na altura do joelho. E aí, bobeei, vacilei, lavei a obsessão do meu baço obsessivo. Comecei a pensar na aula. E aí não me contive, já dei aula toda da noite, passei o filme aqui dentro. Por que isso não é bom? Porque te tira do momento. E você não responde aquele agora, e você não ajusta. Então não é sábio. Eu estava à noite, não era à noite, de dia. E aí aconteceu, Naima, que de repente o sol está saindo, começou a esquentar, e eu tive um impulso de dar um mergulho. E foi o que eu fiz. E aí eu descobri, na prática, por que aquela cidade se chama Recife. Eu enfiei a cabeça numa pedra. Putz. E tive uma comoção cerebral. Foi uma pancada violenta, não entendi. Foi pá! Sabe aqueles desenhos animados, parece raios? Foi pá! Eu, pânico! Eu caio dentro d'água. Quando eu caio dentro d'água, eu fiquei semi-encoberto. O rosto dentro d'água. E aí, rápido como um raio, eu já não sentia minhas pernas. E eu já estava perdendo a consciência. Quase morrendo afogado também, né? O último pensamento que eu tive foi, eu vou morrer, afogado. Aliás, que esse é o penúltimo. O último foi, e que morte mais estúpida. Meio metro de água. Nesse momento eu me lembrei de um ponto que está localizado aqui, ó. Esse ponto é bom para bursite, para soltar, mas ele é bom também, fundamentalmente ele é bom para restabelecer conexão cabeça-corpo. Então ele é bom para comoção cerebral, por pancada. Eu já tinha usado esse ponto tantas vezes. Às vezes em mim mesmo, se for ligeiro, imediatamente você vai restabelecendo. E taxista, bateu a cabeça, eu cheguei lá, bati, ele volta a si. Volta a si, começa a doer. Mas volta a si. E como eu tinha meu filho mais novo, pequenininho, que é um arianozinho, entende? Que entra só de cabeça, ele era assim, ele já metia a cabeça, voltava, pai, eu pum, ele já saía disparado outra vez. Então, eu sempre tive uma afinidade muito grande com esse conto. Salvou minha vida me lembrar dele. Nossa. Nesse momento, Diana, eu fiz o seguinte, eu aqui caído e já sem forças, eu reuni todas as minhas forças para tirar
o braço para o lado de fora e começar a bater no ombro que estava fora da água. Porque aqui dentro não dava. Comecei a fazer assim. Sim. Cada pancada que eu dava, eu ia sentindo que eu ia voltando a mim. E a dor ia aumentando. Aí, finalmente, eu consegui me sentar, ficar fora. Era alucinante a dor. Os dedos já estavam enormes, a mão estava enorme. Descobriu-se depois que eu amainei com a mão. Eles pensavam que eu tinha rompido a só com a cervical. cabeça. Uhum. E aí, a dor era enlouquecedora. Fez um buraco aqui no meu... mas no cabelo. Uhum. Ficou lesado aqui. Enfim. E aí eu consegui me arrastar de gatinho até a areia. Depois até o calçadão. E consegui finalmente chegar no hotel. Quando eu cheguei no hotel, Raquel, manda logo um táxi, um hospital. Cheguei lá, eles me... Observação durante 24 horas. E fizeram todos os exames e tudo mais. Graças a Deus não houve lesão. Mas fiquei com aquela coleira aqui. Sim. Então, o meu depoimento é: o Douyin, ponto chinês, não me ajudou muito daí para frente, não. Só me ajudou a sair de dentro d'água. Caramba, hein? Se não fosse ele, eu estava morto. Tinha como? Não, você ia afogar, no Afogar. mínimo. O que acontece? Ficar O cara se afoga na banheira, não tem isso? Ficar inconsciente com o nariz e a boca dentro da água, não tem como, né? Então, esses são os dois exemplos. Eu tenho exemplos de outras pessoas, até um médico que estava tendo um ataque cardíaco, apertou o pontinho do coração, viu o meu livrinho lá, pegou e mandou uma carta dizendo: camarada, te devo a vida. Não é a minha. Eu falei: não sou eu, não. Não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho outros depoimentos. Mas esses dois são pessoais. E ilustrando bem as possibilidades do especialista, no caso do futurista, e do leigo, que no caso sou eu. Que é a pessoa que vai simplesmente se massagear lá um pouquinho todo dia, né? E conhecer alguns pontos que podem ser úteis para você salvar até mesmo sua vida, quem sabe. Mas com mais frequência ajudar os outros. Acalmar, reanimar, esse tipo de coisa. Okay? Muito bem. Alguma coisa a mais não? Os principais erros que as pessoas cometem para a sua própria saúde, do ponto de vista aí da visão chinesa de saúde? Nem chegando ainda especificamente da visão chinesa, mas eu diria que, no geral, o principal erro é buscar a coisa onde ela não está. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça e você toma um antibiótico. Você está entendendo? O equívoco é usar mal o recurso. Quando se diz antibiótico é ruim, não. Antibiótico é antibiótico. Quimioterapia é essencial e pode salvar uma vida. Pode curar um câncer de uma pessoa. Custa caro pra caramba. Então você só vai quando não tem outra alternativa. Agora, você não tem antibiótico-terapia preventiva e muito menos quimioterapia. Isso é estupidez. Não faz bem e faz muito mal. Então, a principal, e aí volta-se outra vez para a questão da filosofia e do entendimento. Se você não tiver um entendimento, mesmo que você não se intitule um terapeuta, eu vou dizer a você o seguinte: na minha compreensão, todo mundo é terapeuta. Se você tem filhos, se você tem amigos, se você está na rede, você tem hora que ajuda o outro e é ajudado. A vida é isso: ajuda, receber ajuda e dar ajuda, cuidar e ser cuidado. Isso faz parte. O outro só faz isso profissionalmente e enfatiza isso. Mas, e para isso, você tem que, então, ter noção que a gente chama de bom senso. Bom senso é fundamental. Idiotice, você está com um processo infeccioso avançado e ficar apertando pontinho. Você é louco. Quer dizer, esse romantismo é chamado, sabe, você tem uma adoração, uma compaixão tão grande por aquela ideia e é chamado compaixão idiota. Não morra por uma ideia. Faça o que você pode fazer e use os recursos que forem exigidos para aquele momento. Seja como sábio, não tem ideia. Eu acho isso. Entende? Abraça a ideia da hora e desabrace para ela ir embora depois.
equívocos muito frequentes que envolvem esses mitos acerca de alguma maneira está associado a isso aí mesmo, de usar mal esse recurso, mas implicam em você não saber o que você está fazendo também. Por exemplo, achar que pode abusar de medicamentos alopáticos, achar que a química dos medicamentos alopáticos, que ela pode ser inócua. Não é. Mesmo prosaico, analgésico, consumido com frequência, ele deixa uma carga residual que é sempre danosa, porque o organismo não sabe lidar com aquela química. Aquilo para ele é um alienígena, ele não tem linguagem para interagir, para metabolizar e botar para fora. Então, saber que você só vai buscar esses recursos quando eles forem realmente necessários e não se deixar massificar. Ou seja, parar de pensar. Nós temos a internet que guarnece nossa memória, mas, pelo amor de Deus, não vamos terceirizar o nosso cérebro. Porque eu vejo hoje, isso são os malefícios, o outro lado. Você vai a um supermercado, eu estava um dia desse aí, ia pagar uma besteira lá, deu pau no computador. Não pode comprar, não pode vender, não pode nada. Para tudo, porque o sistema parou. Ué, você não tem mão? Você não tem cabeça? Você não tem um outro recurso a ter? Não, não tem. Não tem plano de contingência, não. Isso significa, você terceirizou a sua autonomia, o seu poder e a sua propriedade. Você acaba propriedade da rede, quando a rede seria um recurso extraordinário desde que você tenha propriedade sobre ela. E isso envolve os cuidados da saúde. A outra coisa, e que está tudo também ligado a isso aí, que é uma crendice, aliás, assim, que é de que você vai tratar um problema quando ele já está cara a cara com você. Só vai pedir ajuda quando cair no buraco, que é aquela tal atitude preventiva. Mas preventiva, porque todo mundo que está aqui está doente, não está saudável não, diferentes graus. É corrigir as pequenas mazelas, porque elas crescem com tudo na vida. Então, para mim, basicamente, envolve esse... E por fim, eu vou dizer ainda, e também está tudo associado com isso que eu estou falando, a não consideração do poder de autoajuda que cada um de nós tem. O delegar sempre para o outro, querendo se convencer de que o outro sabe, o outro não sabe. O outro está que nem você, buscando saber. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Se ele é um cara bom no que ele faz, ele acerta com muita frequência. Mas ele não é infalível e isso é muito importante. E o conjunto desses especialistas que constituem um sistema, que é o Estado, por essa mesma razão não merece essa mesma confiança. Não vender a sua alma, não terceirizar o seu self, não deixar ele nas mãos dos outros. Considerar isso, para mim o Doim foi assim uma metáfora viva. Se dá conta do enorme poder que cada um de nós dispõe literalmente às nossas mãos. Há muito. E também saber dos limites. Ter a humildade para buscar ajuda no momento em que esses recursos não são suficientes. Eu acho que isso já é um bom começo. Maravilha. E quem se interessou, ficou curioso aí com esses milagres que o Doim pode proporcionar de socorrer pessoas em emergência e salvar até vidas, né? Quem ficou curioso e quer saber um pouquinho mais, mostra pra gente aí seus livros, conta pra gente o seu site, seu e-mail, seu contato. Olha, esses livrinhos aqui, volume 1 e volume 2, enfocam essa aplicação muito específica, objetiva e faz aquela correção, né, bem momentânea, sintomática. Sintomática. Sintomática eu espero no bom sentido. Por exemplo, você tem cãibra. Tem um ponto aqui que relaxa a musculatura mesmo.
especialmente se, como ele está no pé, se é nos membros inferiores. Esse ponto é fantástico. Por decorrência, ele serve para cólica menstrual, para dor de barriga, porque ele atua principalmente da barriga para baixo. Mas ele relaxa o corpo tá com isso aqui, inteiro. qualquer grupo muscular. Pois é. Ele atua no corpo inteiro. Mas tem alguns outros pontos, tem vários pontos, que atuam mais na parte superior. Tem esse, entende? Sim. Esse aqui, principalmente, problema da barriga para baixo. Ótimo. Ele é chamado ponto das cólicas, geralmente ajuda em todos, mas principalmente do baixo ventre e cãibras nas pernas, é no ato. Então, esses livrinhos aqui são de grande ajuda, foram de grande ajuda, prosseguem sendo. São os livros de primeiros socorros. Esse aqui... Vamos mostrar aqui, né? Primeiros socorros. Esse aqui é o Doim para crianças. Aí é curioso porque... Será que está se sugerindo aqui que uma criança novinha, até bebê, venha tomar iniciativa de cuidar de você mesmo? Eu, na introdução aqui, eu gosto de enfatizar isso. Olha, é claro que os pais são os cuidadores e são os educadores. Quando você aponta para o corpo da própria criança, você está ensinando, está dando a ela uma boa ideia. Essa criança está dando a ela uma boa ideia. Primeiro tenta os recursos internos, sai mais barato. Se não der, vai para o externo. Quando você pontua no corpo exatamente o lugar onde ele pode se ajudar, você agora está educando essa pessoa a conhecer melhor o significado do seu corpo e das possibilidades que ele tem. E fora isso, tem um fato de que realmente ela vai sentir na prática, e criança geralmente responde melhor do que adulto. A peça está nova ainda, né? Sim, é nova, flor da pele, essa coisa toda. Então, esse aqui acompanha desde o período da gestação, né, até a fase escolar. E isto aqui é uma réplica dos mapas tradicionais chineses, uma forma que a gente vem fazendo, são várias edições. O primeiro que saiu foi em 75. Aí esse agora é o mais remodelado. Já foram feitas pelo menos umas 5 versões desse meu mapa. Por que não é meu? Não, era chinês. A forma. A forma é nossa. Sim. A existência não, ela é do mundo. Né? Então, esse conhecimento aqui, organizado dessa maneira, ele vem com essas pranchas para o terapeuta poder levar e tudo mais. E aí você tem uma visão da rede com os seus pontos. Muito bem. E isso, enfim, continua disponível. A editora, a minha, ainda continua sendo editora Ground. Não sou mais o sócio, fui sócio fundador, mas agora não sou mais. Agora sou só o autor. Editora Ground. É só entrar no site da Ground, www.ground.com. Da Ground mesmo. E você vai, então, poder ter contato com eles. Eu quero deixar aqui o meu telefone. Lógico. A qualquer contato. Eu continuo dando aulas. Hoje, Nayana, na verdade, eu não estou mais focado no Douyin. Douyin faz parte, nunca vai deixar de fazer parte do meu trabalho. E faz parte do curso que eu ofereço. Hoje eu tenho um curso de 7 meses que eu chamo de Fundamentos Originais da Medicina Chinesa. Olha! Que é uma revisitação às teorias fundamentais da medicina chinesa, com vistas a um aprofundamento. Eu não falo chinês, mas eu leio esses sinólogos que fazem essas reverificações, que fazem releituras em profundidade, que vão aos textos que foram excluídos por Mao Tse Tung e que foram guarnecidos muitos deles pelos jesuítas. E, enfim, eles estão fazendo essas releituras e trazendo, então, um entendimento melhor dessas noções chinesas, essas categorias de pensamento que são tão diferentes das nossas ideias. E o curso é para terapeutas ou é para pessoa comum que gosta de melhorar a qualidade de vida também? Para os dois. Para os dois. Juraci, muito obrigada. Foi um prazer. Por compartilhar aqui suas experiências, seu conhecimento e sua sabedoria, né? E eu gostei muito, espero que quem esteja aqui nos assistindo tire proveito
aí dessas orientações e que ponha em prática, né, o que é mais importante. Então, o Juracy que trouxe o Duim para o Brasil, fez, como que você diz, a sua contribuição social, né? Então, ajudando muita gente aí com isso, trazendo essas práticas e o pensamento chinês. Com certeza. E que a gente possa aí chegar com essa informação boa para muita gente. Com certeza. E eu agradeço essa iniciativa de vocês. Acho que ela é extremamente oportuna e necessária, muito necessária. E já senti o quilate aí do trabalho de vocês, é realmente interessantíssimo. Primeira coisa a se fazer é adotar a postura padrão. Os joelhos ligeiramente fletidos, os pés apoiados firmemente no solo. O apoio se manifesta mais na parte da frente dos pés, em cima do ponto 1 dos rins, o fonte que jorra. Agora endireite o corpo sem tensionar, eleve ligeiramente a cabeça, formando um eixo que perpassa do alto da cabeça até o cóccix. Deixe os braços caírem naturalmente. E agora você pode fechar os olhos ou deixá-los semicerrados. Imagine agora que todas as tuas energias estão subindo através do corpo até se concentrarem no topo da cabeça, onde se encontra o ponto vaso governador 20, sem reuniões. Vire os teus olhos para cima e tente visualizar esse centro, também chamado janela do céu. Imagine que todas as tuas energias estão concentradas nesse ponto. Respire lenta e profundamente. Coloque a língua suavemente atrás dos incisivos. E agora imagine que ondas de energia estão descendo da cabeça em direção aos pés.
São ondas lentas, suaves, mas vigorosas. Quando se sentir plenamente apoiado, comece agora a elevar os braços à frente do corpo, formando um círculo, de maneira que os dedos venham a se tocar precisamente à frente do peito. Os polegares ficam relaxados. Imagine agora que você está envolvendo uma árvore, abraçado firmemente em seu tronco. Respire lenta e profundamente. A língua continua apoiada suavemente no palato. Essa é uma postura de manutenção. Pode ficar nela até 30 minutos. 15 minutos pode ser um excelente exercício para revigorar o fluxo dos meridianos. Se você já conhece a ordenação dos meridianos em grupos, os 3 meridianos que saem do peito e descem até as mãos, os outros 3 que lhe dão continuidade pelo dorso até a cabeça, os 3 que descem pela lateral posterior do corpo, a partir da cabeça até os pés, e os 3 que sobem pela parte interna das pernas até o peito. Comece a visualizar esse circuito agora e, de preferência, sincronize a mentalização com a respiração. Comece a inspirar, visualizando o fluxo de energia subindo a partir dos pés, pela parte de dentro das pernas, até o coração. Na expiração, agora, as energias descem pela parte de dentro dos braços até a ponta dos dedos. A próxima inspiração já conduz essas energias através do dorso das mãos, dos braços, até o alto da cabeça. De lá agora elas descem pela parte posterior, lateral do corpo, até os pés. E o ciclo se reinicia, sincronizado com inspiração, dos pés até o peito. Expiração, do peito até as mãos. Inspiração, do dorso dos dedos até o alto da cabeça. Expiração, da cabeça pelo lado de fora do corpo até os pés. Quando for terminar, você desça as mãos mais próximas do peito, de maneira que a mão esquerda esteja mais próxima e a direita envolvendo a esquerda. E elas vão descendo em direção ao Tantien. Lá chegando, você se detém, pressiona ligeiramente essa área e continua respirando, com a mente centrada agora nesse círculo de fogo que se encontra no interior da barriga. Retira a língua do palato e deixa os braços caírem naturalmente ao lado do corpo.
Esses 3 exercícios de Qigong são frequentemente utilizados pelas psicoterapias corporais ocidentais com o objetivo de firmar o corpo e deixar o organismo completamente centrado e bem apoiado no solo. Na visão chinesa, eles atuam em 2 órgãos, rins e pulmões. Através da estimulação dos rins, há a liberação daquela essência que se converte em Qi, e através da respiração, a sua condução harmoniosa através dos meridianos, especialmente os 2 meridianos centrais, vaso da concepção e vaso governador. Esses movimentos são iniciados com um balançar do corpo, como se quisesse olhar atrás de si mesmo. Ao mesmo tempo, uma das pernas se estica, enquanto a outra se mantém semifletida. Após algum tempo, as mãos naturalmente se fecham de forma frouxa e vão bater suavemente, uma delas logo abaixo do umbigo e a outra na reta precisa do umbigo, mas na coluna. Dessa maneira se atua no chamado portal da vida, onde estão centrados à frente o Tantien e atrás um ponto de conversão do Jing em Qi chamado Mingmen, o ponto 4 do vaso governador. Esses exercícios energizantes agora se completam com a estimulação direta dos rins e dos pulmões. Uma das mãos bate em cima do primeiro ponto dos pulmões e a outra no ponto bexiga 23, correspondente aos rins. O movimento prossegue. A respiração é lenta e profunda. E se detém suavemente, retornando-se à posição inicial.